Gessé, nós não podemos perder de vista, né, a sua contribuição que faz com que a gente se debruce sobre a sociedade, né, e termos e análises que você nos traz. E eu quero te perguntar em que pé está um dos seus conceitos, que é um dos conceitos que hoje mais motiva análises. Eu, como professor de filosofia e sociologia, já dei muita aula sobre a sua obra, e em especial sobre a que eu vou citar, e é um conceito muito debatido nas rodas e análises políticas, mas guardadas o recorte histórico justamente para o dia 7 de agosto de 2025, em que lugar hoje nós conseguimos enquadrar e interpretar o pobre de direita, Gessé? Uhum. O pobre de direita é exatamente esse pessoal, né? Esse pessoal que ganha entre 2 e 5 salários mínimos, que a gente só pode entender quando a gente percebe como o racismo funciona sem usar a palavra raça. Percebe? Uhum. Né? A grande burrice do debate público sobre o racismo é achar que racismo tem a ver com raça só. Racismo racial. Se você acha isso, você já foi feito de imbecil. Entendeu? Porque como o racismo foi expulso internacionalmente até, e aqui entre nós, a partir de Getúlio Vargas, da esfera pública, né? Foi Getúlio que tornou o racismo cordial, né? O que é uma vantagem, né? Ele se torna envergonhado, você não pode mais explicitar a partir de 1930, porque ele vai, vai cantar a contribuição enorme dos africanos, a nossa identidade, a cultura. Isso eleva, né? Entende? O contingente africano e tira ele da lata de lixo que estava antes. Diz, olha, como você é importante para a contribuição, o sal e a pimenta que nós temos vem de vocês. Entende? Nesse contexto, é que você não pode mais usar a raça a partir de 1930. Você vai usar o quê, então? Racismo cultural. Né? Entende? Basicamente, você vai trocar raça por cultura. Mas para humilhar e criminalizar o voto daquelas mesmas pessoas que antes eram criminalizadas racialmente. Percebe? Né? O tema da corrupção é típico disso. Povo corrupto e tal, mas o branquinho do sul de São Paulo, com nome italiano ou alemão, nunca se considerou e não se considera, até hoje, parte desse povinho mestiço e preto. Ninguém nunca fala essas coisas entre nós. Entende? As pessoas, e aí, quando eu falo, tem gente, você tá. Isso é como se eu tivesse fabricando um conflito do nada, como se o conflito não existisse antes e a gente não estivesse só denunciando. Percebe isso? Então, matar o mensageiro, né, Gessé? Hã? Matar o mensageiro, né? Matar o mensageiro, exatamente isso. Né? Mas se você pensar, o povo corrupto vai ser o preto. Aí o voto dele que não vale. Entendeu? É o preto e o pobre. Toda vez que o preto e o pobre vota, ou seja, quando o Nordeste vota, percebe isso? Né? 80% do Nordeste é como eu. Ou é mestiço ou é preto. Não existe preconceito regional. Entendeu? Isso é uma loucura. Como é que você vai odiar alguém porque ele nasceu num outro lugar? Isso não cabe na cabeça de ninguém. Né? Entende? Preconceito racial, regional é mais uma das máscaras que o racismo assume entre a gente. Né? E aí esse pessoal que eu dividi no livro, né, entre o branco pobre do sul de São Paulo, que é quem vota em Bolsonaro. Esse cara ama Bolsonaro como o nordestino pobre ama Lula, que se identifica com ele. Entende? É uma paixão. Quer dizer, o Freud explica isso muito bem, né? É uma paixão sexual, entendeu? Libidinosa. Né? Você ama o cara. Ele pode matar uma criança, né, com um tiro na cabeça e tal, você vai continuar amando o cara. Entende? Né? Porque é assim que a gente fica quando a gente ama. Né? A gente perde a noção das coisas. Entende? Então, esse cara, que é o branco pobre, ele tem o sobrenome alemão, italiano e tal, e é pobre. Entendeu? Dirige um caminhão 16 horas por dia e tal, e o chefe dele, que tem um sobrenome alemão como ele, lá em Santa Catarina, ganha 50 vezes mais, ele não sabe por quê. Eu trabalho para burro, né? Entendeu? Né? Ganho essa merreca, mal vejo a minha família e tal, e esse cara lá, como eu, porque o mapa dele é racial. Se você não tem um mapa que remonte a causalidade social para você,
seu mapa é o racial. Por quê? Porque é o mais simples. Né? E todo mundo precisa de um mapa para poder se organizar na vida. Senão a gente não faz nada, entende? Né? E aí ele vai, como ninguém explicou para ele quem está roubando dele, que ele foi injustiçado, etc, etc. Isso nunca é tocado na nossa imprensa, por exemplo. Né? Ele vai saber como. Não sabe. Né? Aí vem a extrema-direita, junto com a pregação evangélica, dizendo a esse cara, olha, cara, você não é essa lata de lixo, não. Você está aí só porque tem um nordestino do Bolsa Família. Percebe isso? Ou seja, o cara já é mestiço ou preto, então pronto, já legitima, já aceita isso. Né? Foi impressionante, Tiago. 100% dos sulistas e paulistas do interior que eu entrevistei, 100% culpam o nordestino e o Bolsa Família pelo empobrecimento que eles tiveram com o golpe. Né? Isso é impressionante. Mostra a agudização disso tudo. E aí, justamente nessa tônica, Gessé, inclusive, que você traz, tem um recado, tem alguns recados que estão chegando, mas tem um que eu vou separar aqui, e confesso, não é nepotismo, mas é do meu irmão gêmeo, professor de literatura Guilherme, porque ele toca num ponto que justamente eu queria abordar, que ele reforça, né, uma outra faceta do golpismo pertinente que a gente falava agora, que é o golpe doméstico da evangelização, o cultismo neopentecostal, a inflamação da fantasia da doutrinação escolar e acadêmica, como um ingrediente nada sutil. Quando ele cita isso, Gessé, justamente também há o reforço dos contornos desse grau de pertencimento de uma lógica de elite que vem também pelo credo. E aí tem uma coisa, e aí é pergunta, né? Tem alguma coisa dessa lógica de racismo que você diz que não necessariamente se restringe à raça por via da religião neopentecostal? Pô, que pergunta legal, Tiago. Agradeço ao teu irmão também, que é uma questão fundamental. Isso é exatamente isso. O que é que a pregação evangélica faz? Isso fica óbvio como a luz do sol no neopentecostalismo, da Universal e outras e tal, mas isso está presente em todas. Né? Isso não tem nada a ver, nem nunca teve a ver, com protestantismo, nem com cristianismo, nem com judaísmo, não tem nada a ver. Nada, zero. Entende? Tem a ver com o quê? Tem a ver com você utilizar a religiosidade africana, que é o que está por trás disso. Qual é o marco principal aí? É a magia. Ou seja, é a crença de que existem espíritos, divindades boas e mais, que interferem e determinam a vida dos vivos. Não? Entendeu? Isso não é cristianismo, não é judaísmo, e muito menos protestantismo. Percebeu? Isso é a base da religiosidade. Por que se usa palavras do cristianismo sem qualquer relação com nada? O judaísmo lá do Antigo Testamento, com Davi, a coisa da guerra e tal, para que se usa toda essa linguagem que tem grande prestígio no Ocidente, tanto, né, que é judaico-cristão, etc, etc. Né? O que é que você faz com isso? Você embranquece a religiosidade africana. Já estava lá presente no povo. Percebe? De novo, não existe maior manifestação do racismo desse país do que a propagação da pregação evangélica. Né? Então, ela está aí para pegar a religiosidade africana, que é a base do nosso sincretismo religioso, né? Para perseguir os pretos. Percebe? Porque esse pessoal, como a competição é muito próxima entre a religiosidade africana e a pentecostal, a neopentecostal e a pentecostal, né? Então você tem que entrar em guerra, porque é o seu irmão gêmeo. Percebe isso? Então você tem que matar, queimar, etc, 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 etc. Né? Então, mais uma vez, racismo. Né? Na Universal fica muito óbvio. Não tem nada de nenhuma religião nem outra. Você usa só o quê? O véu de prestígio que essa religiosidade possui para cada um de nós. Né? Entende? Ainda hoje, mesmo para quem não é religioso. Né? Mas é a base da nossa cultura, é a base da nossa moralidade até hoje, né? De alguma maneira. Né? E você embranquece. Aí você embranquece
digamos assim, a tradição africana, que, aliás, é muito mais interessante, né? Que a magia africana é contraditória, ambígua, um ente que pode ser bom, ele pode ser mau, dependendo do contexto e tal, né? O que é que o neopentecostalismo faz? Ele chapa isso tudo, né? Assim, não entende? É uma coisa de burrice mesmo, né? Entende? Olha, só tem Deus e o diabo, entende? E o que acontece é uma luta entre Deus e diabo, e quem diz quem é Deus e o diabo é o pastor. Então, o Bolsonaro pode virar Deus, como virou.